Houve um homem de vida venerável, bento tanto pela graça quanto pelo nome, que desde a infância possuía um coração maduro. Superior pelo seu modo de proceder, para sua pouca idade, a nenhum prazer sensual entregou seu coração. Mas, pelo contrário, estando ainda nesta terra e podendo gozar livremente dos bens temporais, preferiu desprezar o mundo com suas flores, como se já estivessem murchas. Nascido numa boa família da província de Núrcia, fora encaminhado a Roma para o estudo das belas letras. Vendo, porém, que muitos nesses estudos se deixavam arrastar para o despenhadeiro do vício, retirou logo o pé que quase pusera no limiar do mundo, no temor de que, pelo saber mundano que começara a adquirir, viesse também ele a cair por inteiro no tremendo abismo. Desprezando, pois, tais estudos, deixou a casa e os bens paternos e, no desejo de agradar somente a Deus, pôs-se à procura do santo hábito do monaquismo. Retirou-se assim do mundo, doutamente ignorante e sabiamente inculto. Não conheço todos os feitos desse homem, mas o pouco que contarei, sei-o pela narração de 4 discípulos seus: Constantino, homem respeitabilíssimo, que lhe sucedeu na direção do mosteiro; Valentiniano, que regeu por muitos anos o mosteiro do Latrão; Simplício, que foi o seu segundo sucessor na direção da comunidade; Honorato, que até hoje dirige o mosteiro onde Bento antes viveu. Deixando, pois, os estudos das letras, resolveu procurar um lugar deserto, seguido apenas pela ama de leite que o amava com ternura. Chegaram assim a certa localidade chamada Enfide, onde, entretidos pela caridade de muitas pessoas de virtude, ficaram morando junto à igreja de São Pedro Apóstolo. Um dia, a ama pediu às vizinhas que lhe emprestassem um crivo para limpar o trigo, tendo, porém, deixado descuidadamente sobre a mesa. O crivo caiu e se quebrou, ficando partido em 2 pedaços. Logo que voltou e o encontrou nesse estado, a mulher começou a chorar muito, aflita por ver quebrada a vasilha que pedira emprestada. Quando o jovem Bento, que era piedoso e bom, encontrou a ama chorando, compadecido da sua dor, pegou os 2 cacos do vaso e, levando-os consigo, entregou-se à oração com lágrimas. Quando se ergueu da oração, viu junto de si o crivo de tal forma íntegro que nenhum vestígio se podia descobrir da fratura. Então, pronta e carinhosamente consolou a ama, devolvendo-lhe são o vaso que levara em cacos. Este fato passou ao conhecimento de todos os habitantes do lugar e foi tido em tanta admiração que penduraram à porta da igreja o crivo restaurado, a fim de que vissem eles e seus descendentes em que grau de perfeição o jovem Bento principiara a graça da vida monástica. A vasilha ficou por muitos anos exposta aos olhares de todos, pendendo à porta da igreja até estes tempos da invasão dos lombardos. Bento, porém, amando mais sofrer as maldades que os louvores do mundo, e preferindo fatigar-se de trabalhos por Deus a ser alçado pelos favores desta vida, fugiu ocultamente da ama e foi para um lugar deserto denominado Subiaco, distante de Roma cerca de 40 milhas. Aí brotam águas frescas e transparentes com tal abundância que primeiro forma um grande lago, do qual deriva depois um rio. Quando para ali se encaminhava em fuga, encontrou certo monge de nome Romano, que lhe perguntou aonde ia.
Quando ficou sabendo do seu desejo, Romano não só guardou o segredo, mas ainda lhe prestou ajuda e deu o hábito da vida monástica, servindo-o no que podia. Chegado ao seu destino, o homem de Deus recolheu-se à apertadíssima gruta, onde morou 3 anos, ignorado de todos, excetuado o monge Romano. Este último vivia no mosteiro próximo, sob a regra do abade Adeodato, a cujo olhar piedosamente furtava algumas horas para levar a Bento, em determinados dias, a parte de pão que conseguira subtrair ao próprio consumo. Não havia caminho do mosteiro de Romano à gruta, por causa de alto rochedo que existia sobre a mesma. Romano, no entanto, do alto dessa pedra, costumava fazer descer o pão pendurado a uma corda comprida, a que prendera uma campainha, para que, ao ouvir-lhe o toque, o homem de Deus soubesse que era a hora de sair da gruta para pegar o alimento que Romano lhe fornecia. Um dia, porém, o antigo inimigo, invejando a caridade de um e a refeição do outro, quando viu descer o pão, jogou uma pedra e quebrou a campainha. Apesar disso, com os meios oportunos, Romano não desistiu de prestar o seu serviço. No entanto, Deus Todo-Poderoso queria de um lado descansar Romano do trabalho e por outro exibir aos homens, para exemplo, a vida de Bento, a fim de que brilhasse como lâmpada sobre o candelabro, iluminando todos os que estão na casa. Por isso, o Senhor dignou-se de aparecer a certo presbítero que morava longe e acabava de preparar, no dia de Páscoa, a própria refeição e disse-lhe: Tu te preparas pratos deliciosos, enquanto meu servo em tal lugar é atormentado pela fome. O sacerdote levantou-se imediatamente e no próprio dia da solenidade de Páscoa, com os alimentos que para si preparara, saiu na direção indicada, procurando o homem de Deus através dos montes escarpados, pelos vales e fossas do terreno, até que o achou escondido na gruta. Depois de rezarem, bendizendo a Deus Todo-Poderoso, os dois se assentaram. Após agradáveis conversas sobre a vida eterna, o recém-chegado disse estas palavras: Vamos, comamos, porque hoje é Páscoa. O homem de Deus respondeu-lhe: Sei que é Páscoa, pois mereci a graça de te ver. Morando longe dos homens, Bento ignorava que a solenidade pascal era naquele dia. Então o venerável presbítero disse de novo: Em verdade, hoje é Páscoa, o dia da ressurreição do Senhor. De modo nenhum te fica bem jejuar, pois aqui fui mandado justamente para que juntos partilhemos as dádivas de Deus Todo-Poderoso. Louvando, pois, o Senhor, tomaram alimento. E terminada a refeição e a conversa, o presbítero voltou para a sua igreja. Por esse mesmo tempo, também alguns pastores o encontraram escondido na gruta. Vendo-o entre arbustos, vestido de peles, julgaram a princípio que fosse um animal selvagem. Mas, quando ficaram conhecendo o servo de Deus, muitos se converteram da sua mentalidade animal para a graça de uma vida piedosa. Assim, o nome de Bento tornou-se conhecido pelos arredores, e desde então ele começou a ser visitado por muitos, que, trazendo-lhe o sustento para o corpo, levavam em troca nos corações o alimento de vida que procedia dos lábios do santo.